Bom dia, família! Bom dia! Definitivamente é o Espírito Santo, porque a canção fala que vou te chamar de meu Senhor. Eu vou te chamar de meu Senhor, amém? Então, fala de chamar a Deus de Senhor, amém? E exatamente isso é o que vai ser pregado o dia de hoje. Eu não combinei com o coral, mas Deus sempre tem melhores planos que a gente, amém? Me apresento, meu nome é Juan Carlos Arias e já 3 dias atrás, ou acho que 4 dias atrás, tornei 1 ano de que eu cheguei a Brasil, amém? Eu sei que não é para perceber, por meu português ótimo. Mas é 1 ano, só 1 ano, uau! E hoje eu vou falar de Jesus sendo nosso Senhor. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1. Já 1 ano de que cheguei a este incrível país, já Deus tem preparado muitas coisas melhores que eu jamais pensei, porque agora meu filho também vai ser brasileiro, amém? Colombiano brasileiro. Um irmão me recomendou colocar ele a praticar futebol e vender para Real Madrid. Mas vamos a ver, ele pode escolher também. Barcelona, provavelmente. Então, vamos entrar a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 2. Dice, a igreja de Deus, 1 Coríntios 1, versículo 2, dice, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesucristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz de parte de nós, de nosso Pai e do nosso Senhor Jesucristo. Então aqui Paulo começa a se dirigir para a igreja de Corinto e se apresenta al mesmo. E fala que é para a igreja de Deus em Corinto, que estão chamados para ser santos, com todos os demais que invocam a Deus, mas fala que é o nome de nosso Senhor Jesucristo, Senhor dele e nosso. Também fala ao final do versículo 3, Senhor Jesucristo. Mas agora vamos a ler versículo 8. Vamos a ver que tem todas essas escrituras em comum. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesucristo. Fiel é Deus, o qual os chamou a comunhão com seu Filho Jesucristo, nosso Senhor. Hoje, como falei antes, nosso foco hoje vai ser Jesus como Senhor. E Paulo queria se assegurar que os coríntios entenderam que Jesus é Senhor. En estos pocos pasajes bíblicos, vemos repetidamente uma palavra: Senhor, Senhor, Senhor. Agora, ¿qué significa Senhor? Senhor vem do grego Kyrios, que realmente vem de outra palavra que é kuros, que significa supremacia. Supremacia, a palavra Senhor vem de supremacia, e Kyrios significa dono, soberano ou governante. E Paulo queria se assegurar que os discípulos em Coríntios enxergaram que o Senhor é dono, governante e soberano da vida de discípulo, amém? E é bem interessante porque no primeiro século essa era uma convicção que tinha que ser ensinada. Isso tinha que ser uma convicção profunda e forte para os discípulos, porque qualquer pessoa no primeiro século que se tornara discípulo passaria por perseguição intensa, até o ponto de morrer. Passaria por pobreza, porque chegou um ponto onde os discípulos eram excluídos e eram pobres. Zombarias, rejeição familiar. Jesus, para as pessoas, precisava ser Senhor de todo, porque eles estavam arriesgando todo por sua fé. Estão comigo, irmãos? Mas não muda agora para nós. Jesus sigue sendo o Senhor de nossas vidas. E hoje a convicção tem que ser essa: Jesus sendo o dono, governante e soberano de nossas vidas. Mas agora vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, onde a palavra Senhor
va conectada con otra palabra. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así. Crezan, porém. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice. Crezan, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e nosso Salvador Jesucristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. E a igreja fala, amém. Aqui vemos, irmãos, que a palavra Senhor va conectada com outra palavra. Qual é? Salvador. É incrível porque são dois títulos dados para Jesus. Jesus é Senhor e Salvador. E exatamente isso foi o que aconteceu na terça-feira, quando Carlos fez a Jesus su Senhor e su Salvador. Amém? O dono de sua vida, o governante de sua vida, e ele falou agora, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas esse dia que foi batizado, também fez de Jesus su Salvador. E agora ele é parte da família, seu nome é salvo na luz, amém? Mas o que acontece, irmãos, é que o mundo religioso, agora, século XXI, na religião, quer ver a Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Se prega a graça, e a graça é algo incrível, um presente imerecido. Mas não se prega a Jesus como Senhor. E quando não se prega realmente a Jesus como Senhor, se realmente se cria uma salvação, uma graça barata. Mas a graça de Deus não é barata, irmãos. Porque custou a vida de Jesus. As pessoas querem que Jesus seja Salvador, mas não estão dispostas que Ele seja o Senhor deles. Mas realmente, na mente de Deus, Senhor e Salvador estão conectados. E a realidade é que se Jesus não é Senhor de sua vida, Ele não vai ser o Salvador de sua vida tampouco. É a realidade. Jesus quer salvar você. Jesus quer dar graça a você. Mas Ele quer que você se rinda a Ele. As duas têm que ir juntas. E hoje, irmãos, aprenderemos o que significa em cada uma de nossas vidas e em cada uma das áreas de nossa vida que Jesus é Senhor. Por isso o título de minha aula hoje é Jesus é Senhor de todo. Amém? Vamos orar todos juntos como família. Pai Santo, Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor é nosso Salvador. Porque o Senhor se entregou a si mesmo. E o Pai se entregou ao Filho para nos salvar. Pai, mas hoje, o mais grande privilégio não é simplesmente a salvação, Deus. É o fato que o Senhor pode ser nosso Senhor. Que o Senhor pode ser governante e dono de nossas vidas, Pai. Eu penso que hoje o Senhor abra nossos corações, Deus. Que hoje qualquer coração que esteja duro, qualquer mente que esteja não enfocada, Deus, que hoje possa entender e enxergar o que o Senhor quer falar para cada um de nossos corações, Deus. Pai, eu peço que o Senhor nos enche de amor, de fé, de esperança e de visão para nossas vidas. E que hoje o Senhor possa ser o Senhor de todas nossas vidas, Pai. Peço e oro todas essas coisas em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Primeiro ponto, Jesus é Senhor de meu trabalho e minha carreira. Vamos para Colossenses 3. ¿Están comigo, irmãos? Colossenses 3, versículo 22. Diz assim. Colossenses 3, versículo 23, diz assim. Todo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recibirão do Senhor a recompensa da herência. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aqui novamente, 3 vezes falando de Jesus como Senhor. E quando Jesus é o seu Senhor, fala aqui, todo o que fazemos de todo o coração. Incluiu o seu trabalho, incluiu sua carreira. Quando Jesus é Senhor, você faz todo de todo o coração, porque você não faz para homens, você faz para Deus. Porque você sabe que a recompensa vem de Ele. Porque sabemos que estamos servindo a Ele. Jesus como motivação para fazer todas as coisas. Sua carreira,
seus estudos, seu trabalho. E realmente, e todo muda, irmãos. Quando Jesus é seu Senhor, é seu trabalho, todo muda. Porque primeiramente, quando Jesus é nosso Senhor, começamos a fazer as coisas com integridade. Quando você faz as coisas não para pessoas, mas para Deus, começa a haver integridade no que você faz. Não há trapaça. Trapaça não existe para um homem, uma mulher que faz as coisas para Deus, amém? Não há mentiras tampouco. Você não tem que viver num mundo criado por você, cheio de mentiras, não. Você vive uma realidade, mas também há sinceridade e esforço. Irmãos, eu sei que é trabalhar para homens. E é chato a vezes. Por quê? Porque as pessoas são chatas a vezes. E é difícil dar o coração a pessoas chatas. E quando você é chato também, muitas vezes. Mas Deus não é assim. Deus é a melhor motivação de todos. E quando você enxerga que Deus é seu dono, seu Senhor, seu governante, você começa a dar todo seu coração, amém? Começa a ver excelência nas coisas. Porque quando você faz as coisas para Deus, você faz com excelência porque não é para um homem, mas para o Criador do universo. Eu tenho vivido isso, eu sei quando não coloco esforço na pregação e a pregação dá errado. Eu me sinto mal, porque eu sinto que falei com Deus. Porque ao final, cada uma das coisas que fazemos é para Deus, quando Jesus é nosso Senhor. Estão comigo, irmãos? Nada se compara, irmãos, quando você faz de Jesus o Senhor de seu trabalho, sua carreira ou seus estudos, amém? Porque mesmo que seja mais difícil, porque é a realidade, irmãos, quando uma pessoa não é seu chefe, mas Jesus é seu chefe, as coisas se tornam mais difíceis, porque agora você tem um padrão de excelência ainda mais alto, porque você agora tem que ter um padrão de integridade mais alto. Quando você trabalha por pessoas, você mente para pessoas, mas você quando faz para Deus, todo muda, amém? Um exemplo em minha vida de um homem bastante corajoso é meu pai. Eu amo meu pai. O pai é esse homem que com certeza mais me ama. Então, se você me ama, eu estou seguro que me ama mais. Eu sei que muitos daqui me amam e eu amo vocês. Mas esse homem é um exemplo porque eu lembro que ele viveu quase 50 anos sendo chefe. Ele só tinha que dar ordens, ele tinha uma empresa. Era um homem que tinha construído uma empresa e simplesmente era, vai, faz isso, até que as coisas deram errado e ele ficou quebrado. Ele ficou sem dinheiro. Ele teve que se mudar para os Estados Unidos e ele teve que começar a trabalhar como pedreiro aos 50 anos, nunca tinha trabalhado fisicamente. Ele tinha que trabalhar mais de 12 horas, mesmo ele sem saber nada. Com 50 anos, nunca tinha trabalhado fisicamente, trabalhando 12 horas por o mínimo. Mas eu lembro que algo motivou ele. Foi um chapéu, um boné, que falava, Jesus is my boss. Jesus é meu chefe. E isso motivava todos os dias ele, porque enxergava, eu não estou fazendo isso por pessoas, estou fazendo por Deus. E só o conceito de saber que não era que ele não trabalhava por pessoas, mas para Deus, realmente ajudou ele para sobreviver esse momento difícil em sua vida dele. Mas mais para nós que somos discípulos, que conhecemos realmente a Jesus. Jesus tem que ser nosso chefe também. Como está seu trabalho? Como você está agindo em seu trabalho hoje? Como está sua universidade, sua faculdade? Como está a sua integridade no trabalho? Uma pessoa que trabalha para Jesus não participa de fofoca, de mentiras, agradar pessoas. Mas porque entende que não é pessoas, mas é Deus mesmo. Mas como está a sua alegria no seu trabalho? Como está a sua amabilidade dentro do trabalho? Para quem você está trabalhando o dia de hoje? Jesus quer ser Senhor de seu trabalho e de sua carreira, amém? E quando tomamos a decisão, nossa profissão, nossa carreira, você deixa de perseguir o sucesso mundano, ou simplesmente agradar pessoas, e você começa a caminhar em verdadeiro propósito, amém? Por isso, o segundo ponto é, Senhor de meu propósito. Senhor de nosso propósito.
todos em algum momento temos tido sonhos. Sonhos de fazer algo, sonhos de alcançar diferentes coisas. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos, eu queria ser palhaço. E acho que está bem agora, estou lendo bem. Mas eu não sou palhaço, bem? É um sonho frustrado, mas eu queria realmente. Depois eu queria ser psicólogo, amém? Eu queria ajudar crianças, eu queria ser um terapeuta. Fala terapeuta, né? Mas ainda que isso é bom, qualquer seja seu sonho, Deus tem um propósito ainda maior que qualquer desses sonhos, amém? Vamos para Atos 20, versículo 24. Atos 20, versículo 24. Aqui fala um homem de muita visão, um homem que tinha sonhos. Ele fala em Filipenses, é Paulo. Em Filipenses fala que ele era o tope da sociedade. Na cultura ele era um dos topos, ele era quase fariseu, era de boa família, ele tinha muito sucesso, ele tinha muitos estudos. Mas quando conheceu ao Senhor Jesus, Jesus deu para ele um novo propósito. Em Atos 20, versículo 24, a Bíblia diz assim: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Este homem estava disposto a deixar todo em sua vida, mesmo sendo coisas tops, mesmo sendo coisas muito boas. Ele enxergou, entendeu que quando ele se tornou discípulo, o propósito já não era mais o que ele queria, mas o que Jesus queria para ele. Fazer de Jesus nosso Senhor é começar a pegar o propósito dele, que é terminar primeiramente a carreira espiritual. Chegar ao céu. Não tem nada mais no coração de Jesus que deseje por você, que você estar um dia com ele nos céus, amém? Mas também levar ao máximo de pessoas com você. Isso é incrível, esse é o maior propósito de todos. E como eu tenho falado antes, não sei qual é o seu trabalho, mas não é melhor que fazer discípulos. Não sei qual é o seu sonho hoje, mas não é melhor que fazer discípulos. E Paulo entendia que não importa qual propósito ele tinha, era melhor fazer discípulos e levar pessoas com ele no céu, amém? Um exemplo muito inspirador é todas as pessoas do bate-papo Vivuki, amém? Liderado por Gleison e Luana, amém? Profissionais que trabalham, advogados, tem também pessoas que têm seu próprio restaurante, negócio. Tem pessoas fazendo muitas coisas, mas eles estão fazendo algo, irmãos. Estão fazendo discípulos também, amém? Atenção incrível, definitivamente. Um grupo, irmãos, de 9, só em 3 meses tem visto 3 pessoas sendo salvas, amém? Começou com Andrés, amém? Depois Everton, amém? E essa semana, Carlos Henrique fez de Jesus su Senhor e su Salvador também, amém? Mas, irmãos, eles são profissionais que amam a Deus. São profissionais que simplesmente enxergaram que Jesus é Senhor da vida deles. Irmãos, viver algo diferente a isso que deva ser discípulos é viver abaixo de seu chamado. E você foi salvado para levar o mensagem de Deus. Fazer de Jesus o Senhor de sua vida é viver o propósito de chegar ao céu, mas também levar o máximo de pessoas com você. Agora, irmãos, que te separa de viver seu propósito? Uma decisão. Uma decisão de lembrar novamente o que Jesus fez por você. O que agora você tem, você pode levar a mais pessoas. Hoje você pode viver seu propósito compartilhando com a pessoa que tem ao lado. Na rua, no metrô. Estudar a Bíblia com ele e agora ver vidas mudando para Deus. Realmente para mim é uma alegria ver a Carlos Henrique. Quem conhece a Carlos Henrique sabe o que estou falando. Mas ver quem Carlos Henrique é agora é um milagre. Ver um homem completamente mudado. Mudado completamente, irmãos. E quando você vê isso, não tem como você não estar feliz.
Viver um propósito realmente é o melhor que pode acontecer. Não podemos perder nosso propósito, irmãos, que é ver vidas mudadas. Mas só acontece quando fazemos a Jesus nosso Senhor de nossas vidas e nosso propósito. Amém? Terceiro ponto. Senhor de meu tempo. Vamos para Efésios 5, versículo 15. ¿Estão comigo, irmãos? Que alegria estar aqui com vocês. Se você nos visita hoje, seja bem-vindo a esta reunião familiar, amém? Nós somos família, queremos que você também conheça a Deus e possa ser parte da família. Em Efésios 5, versículo 15. Efésios 5, versículo 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Novamente, qual a vontade do Senhor? Qual a vontade de seu dono, de seu governante? A Bíblia nos chama a viver como sábios, amém? E como você vive como sábio? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. E assim você vai compreender qual a vontade do Senhor. Sabedoria, irmãos, é administrar seu tempo. A sabedoria é administrar seu tempo, não apenas fazendo coisas produtivas, mas fazendo coisas espirituais. Você não precisa ser espiritual para ser produtivo. Tem pessoas no mundo ensinando a ser produtivo com seu tempo, acordar 4 da manhã, correr, fazer exercício, investir, fazer muitas coisas. Tem pessoas muito ótimas com seu tempo, mas não precisam ser espirituais. Realmente aproveitar o tempo não é simplesmente você aproveitar cada oportunidade e fazer coisas produtivas, mas são coisas espirituais. Porque muitas vezes, irmãos, nossa agenda revela quem controla a nossa vida. O que você tem em sua agenda hoje? Você não tem uma agenda? Ok, provavelmente você tem menos de 14 anos. Vamos, Antônio, amém? Você não precisa de agenda. Não precisa de agenda. Amém? Mas realmente quando começamos a trabalhar, quando vem a faculdade, vem o trabalho, o reino de Deus, precisamos ser sábios com nossa agenda também. E nós temos que perguntar, o que é primeiro em minha vida? O reino de Deus e sua justiça? Ou algo mais? Porque a Bíblia fala, busquem primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o demais será acrescentado. A pergunta é se você está sendo sábio, ou se está sendo insensato com seu tempo. Fazer a Jesus, nosso Senhor, é fazer a Jesus o Senhor de nosso tempo. Eu quero levantar um casal que me inspira muito, que é Felipe e Micheli, amém? Toyora, onde estão? Estão por aí. Não vieram ao culto? Ah, não, estão aí. Porque se você conhece as duas pessoas, eles são dois ótimos profissionais. Eles se formaram da USP também, a Poli. Eles têm trabalhos em tempo integral. Eles muitas vezes têm que ir até 2 vezes a Campinas. Viajar até Campinas 2 vezes a semana para trabalhar simplesmente lá. Mas mesmo assim, eles lideram um grupo dentro da igreja também. Eles são líderes de bate-papo, é um grupo onde eles não somente estão crescendo, mas estão ajudando a outros a crescer espiritualmente. Olha isso, profissionais casados, liderando um bate-papo. Mas eles saem a compartilhar sua fé também, como qualquer outra pessoa, como qualquer discípulo. Participam de estudos bíblicos e não faltam nas reuniões. Exceto 2 semanas atrás, porque Micheli teve uma cirurgia, amém? Então, esses são casos extremos. Se você tem uma cirurgia, não tem que vir. Amém? Agora, se você quer, não sei se é sábio realmente, tampouco. Mas me inspira muito o exemplo deles, porque eles estão dando todo o coração. Mas um bom exemplo foi a sexta-feira. Eles trabalharam fortemente. Eles tiveram tempo de discipulado até as 10 horas da noite. Por que eu sei isso? Porque eu discipulo eles. Estão em minha casa, amém?
Mas depois disso, eles, isso foi na sexta, no sábado, acordaram para ter tempo com Deus. Depois sair, ter um tempo em família do grupo. Estuvieron juntos, depois disso foram à celebração do aniversário de uma irmã também. Depois eles falaram para mim que iam ter tempo juntos para eles se ajudar espiritualmente. E hoje estão aqui desde as 8:30 da manhã, amém? Estão cansados? Com certeza, amém? Com certeza. Mas estão felizes? Com certeza, amém? É muito bom. Isso é incrível. Irmãos, isso é viver com sabedoria. Quando Jesus é o dono de seu tempo. Eles entendem que é viver com sabedoria, mas também que é fazer de Jesus seu Senhor, amém? Eu quero perguntar para você hoje, o que está em sua agenda hoje? O que é primeiro em sua agenda hoje? Porque muitas vezes, o que tem em nossa agenda, nossas prioridades, é o que nos controla, nosso verdadeiro Senhor. As reuniões da igreja são prioridade em sua vida? Isso é ser sábio. Isso é ser sábio. Quando você tem tempos de oração e aprofunda na Bíblia todos os dias, seu tempo com Deus, isso é ser sábio. Quando você está na missão, quando todos os dias você faz algo pela missão, você é sábio também. E o melhor de tudo é que quando isso está em sua agenda, você mostra quem o Senhor dela, amém? Hoje, quero te animar, irmão, ou se você é um visitante, pense em sua agenda e tome uma decisão de priorizar as coisas espirituais. Realmente mostre com sua vida, com seu tempo, quem é o Senhor de sua vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, descobre que o tempo realmente rende. Porque Deus abençoa aquilo que está em ordem certo e correto, amém? Isso não só te fará sábio, mas também mostra quem é o Senhor de sua vida, amém? Quarto ponto. Senhor das minhas finanças. Senhor das minhas finanças. Um tema que todos gostamos, dinheiro, amém? Mas o dinheiro, finanças dentro da igreja, tem pouco que ver com o dinheiro e todo que ver com o coração, amém? Vamos para Lucas 16, versículo 14. Lucas 16, versículo 14. ¿Están comigo, irmãos? Diz assim, no versículo 13, Lucas 16, versículo 13. Dice, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Uau! Tem poucas coisas que a Bíblia fala que você pode fazer dela seu Senhor. Uma delas é o dinheiro. O dinheiro pode ser seu Senhor. O dinheiro é uma das coisas que move o coração das pessoas. E provavelmente seu coração já se está movendo aqui. Quando falamos dinheiro, provavelmente é porque você gosta de falar dinheiro. Provavelmente você não gosta de falar dinheiro. Mas também um dos temas principais na Bíblia é o dinheiro. E Jesus está falando aqui. Ele pode se tornar seu Senhor. Como você gasta seu dinheiro revela seu coração. Como você gasta seu dinheiro revela seu coração. Com coisas vazias ou com coisas com propósito. Como você pensa sobre o dinheiro, mostra também muito de seu coração também. Você vê o dinheiro como uma ferramenta ou simplesmente como um fim, um propósito. E isso pode se tornar também nosso Senhor. O que você está disposto a fazer por dinheiro mostra muito seu coração também. E quando o dinheiro, ao final, se torna nosso fim, eu tenho que trabalhar porque preciso de dinheiro. Mas quando o dinheiro se torna o fim, você começa a pensar, eu não posso fazer isto porque tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. E todo torna-se o fim das coisas, se torna dinheiro. Todo se torna dinheiro. E o dinheiro é algo que é muito fácil, pode se tornar nosso Senhor. O dinheiro revela muito também o coração das pessoas, inclusive dentro da igreja. Sobre todas as áreas de contribuições.
Cada um de nós provavelmente tem um trabalho, e se você não tem um trabalho, procure trabalho. Ou se você não precisa trabalhar, incrível por você, amém? Tem que dar a dica de como fazer isso, amém? Mas o ponto é que todos precisamos trabalhar. Deus sempre nos abençoa. Você não falta comida, e Deus pede da gente, nós, em ação de graças, sempre dar contribuições. Você precisa, vamos para 2 Coríntios. Agora, como Deus quer que cada um de nós dê contribuições? É 2 Coríntios 9, versículo 6. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu tenho a convicção, e vejo nas escrituras, que aqui fala que você tem que dar com alegria. Não importa o monte, você não pode dar por obrigação. Mas não existe a opção de não dar na Bíblia. ¿Por qué no existe la opción de no dar? Porque Deus nunca deixa de dar para você. Então Deus nunca deixa de pedir em ação de graças que você contribua também. As contribuições são para Deus, irmãos. Agora, a igreja move eles. Mas as contribuições, irmãos, são para Deus. E quando ofertamos fielmente, irmãos, para Deus, mostramos confiança e fé em Deus. Porque sabemos que Deus cuida. Porque sabemos que Deus provee. Quando damos contribuições fielmente, mostramos gratidão a Deus. Porque você enxerga que Deus sempre está frequentemente dando para você, suprindo para você. Quando você oferta fielmente, mostra amor e compromisso com a família espiritual e com a missão. Porque todas essas coisas servem para o avanço do reino ao redor do Brasil e do mundo também. Mas mostramos consciência de que estamos juntos no avanço no reino de Deus. Também mostramos retidão e integridade com nossa palavra. Porque quando você falou, Jesus é meu Senhor e meu Salvador, também foi Senhor de suas finanças também. Porque você lembra exatamente isso. E a grande maioria de pessoas na região sudoeste é fiel às contribuições, amém? É uma região supremamente generosa. E isso realmente me alegra muito. Eu vejo muita generosidade em muitas vidas de muitos de nós. Eu quero levantar a um grupo de pessoas. Quero destacar o ministério mais pobre de todos. Os universitários, amém? E se você não gostou disso, é verdade. Por quê? Porque os universitários muitas vezes não trabalham. Pegam bolsas, tem que fazer iFood para trabalhar, para fazer algo, amém? Existe. Fazem estágios para avançar na carreira e tudo isso. Mas mesmo assim, irmãos, eu quero encorajar a todos vocês. Todo o 100% do ministério universitário é fiel nas contribuições, amém? Não tem nenhum que não dê nada. Todos dão sempre, amém? Homens e mulheres fiéis com o pouco que têm. E a verdade, irmão, é bom. E a verdade é que Jesus não quer seu dinheiro. Jesus quer seu coração. Por isso o dinheiro é todo sobre o dinheiro e pouco sobre o coração, pouco sobre o dinheiro. Mas o dinheiro, irmãos, é um termômetro que mede muitas coisas em seu coração. Assim como as contribuições revelam muitas qualidades espirituais, também revelam muitas lutas internas em nosso coração. Quando você começa a enxergar mais as pessoas em sua contribuição que a Deus, você deixa de dar. Quando você começa a falar, mas o que estão fazendo com esse dinheiro? E é bom fazer essa pergunta. Por isso que a cada 3 meses rendimos contas com a igreja. Mas isso mostra muitas vezes, quando você começa a focar em pessoas e não em Deus, você começa a cair na amargura. E você pode deixar de dar contribuições a Deus por amargura, por olhar pessoas mais que a Deus. Pode mostrar também medo e falta de fé.
Provavelmente você tem que pagar contas, e todos temos que pagar contas. Mas você começa a pensar, e se Deus não provém? E se doy contribuições e não alcançam? E você começa a cair em falta de fé, e isso simplesmente, irmãos, começa a drenar sua fé. Você começa a se afastar de Deus, não porque Deus queira se afastar, mas porque você deixa de confiar em Ele. Pode mostrar coisas como ingratidão, que mesmo Deus te dando e suprindo por você, você esqueceu de todo o que Ele está dando para você. Irmãos, não existe razão para não dar contribuições, a não ser pecado em nossas vidas. E pecado simplesmente são coisas que cada um de nós tem que lidar em todo momento. São coisas que eu tenho que lidar em meu coração. Tem momentos que eu fico amargurado, com certeza. Tem momentos que eu tenho medo e falta de fé também. E eu te dou ingratidão. Mas, como discípulos, quando falamos Jesus é meu Senhor, meu Salvador, nos comprometimos a nos arrepender sempre. Mas o problema se torna quando você olha esse problema, quando você enxerga que você não está dando, não está sendo generoso, e ainda você fala desculpas. E aí é onde vamos a uma escritura, que Jesus fala exatamente nesse versículo em Lucas 16. Jesus fala exatamente quando nós colocamos desculpas para não ser fiéis. Lucas 16. Lucas 16, versículo 14 dice, os fariseus, Lucas 16, versículo 14 dice así, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam todo isso e zombavam a Jesus. Ele les disse, vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Uau, é muito forte aqui, Jesus. Você pode falar muitas desculpas de por que você não está dando, mas para Jesus é simplesmente se justificar a si mesmo aos olhos de homens. Porque lo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Jesus como Senhor de nossas finanças. Por isso, quero te inspirar hoje a ver seu coração. E realmente que você veja que está acontecendo no meu coração. Tem algo aí que não é trabalhado e que começou a acontecer. Que você sente no momento das contribuições dentro do culto? Aprofunde nisso e lembre-se, arrependimento também é uma decisão. E como diz a Bíblia, tempos de refrigério vêm quando nós arrependemos, amém? Volte a olhar a Jesus como Senhor de sua vida. E também parte de sua vida e suas finanças também, amém? A quinto e último ponto, amém? Senhor de minhas relações. Vamos para Hebreus 10, versículo 23. Falando de relacionamentos é ótimo. Na igreja, o que mais amo, depois de a palavra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são meus irmãos, amém? E o relacionamento dentro da igreja é incrível, amém? Mas nada como você um dia entrar, provavelmente solteiro, ao reino de Deus, amém? Mas casar-se dentro do reino de Deus também. E por isso eu quero levantar a um casal que se casou 3 semanas atrás, Leo e Taná Borges, amém? Relacionamentos, amizades, namoros, noivados, casamento durante o reino de Deus, de las melhores coisas. E por que é de las melhores coisas? Porque em Hebreus 10, versículo 23. Hebreus 10, versículo 23, a Bíblia diz assim: apeguémonos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Versículo 24. E consideremos uns a outros para nos incentivar no seu amor e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns a outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? O Senhor, Jesus é Senhor de meus relacionamentos, de minhas relações.
¿Y por qué son tan increíbles los relacionamientos dentro de la iglesia? Porque aquí fala de considerarnos e incentivarnos amor y las boas obras. ¿Por qué es tan incrível vir ao culto? Não simplesmente porque eu vou ser amado por meus irmãos, mas porque agora o mandamento é eu amar eles também. Os relacionamentos dentro do reino são tão especiais quando você está disposto a encorajar, incentivar e amar as pessoas. Amém? Fazer a Jesus de su Senhor é quando você chega a lugares para servir e encorajar as pessoas. E como eu acho que foi algo que eu falei 2 semanas atrás, quando você vem ao culto com um foco de receber, você provavelmente fique mais vazio do que como você chegou. Mas quando você vem com o foco de dar e amar e incentivar as pessoas, você sai cheio, amém? Fala em versículo 24, 25. Al final, procuremos encorajar-nos uns a outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Algo incrível, irmãos, é que eu vi pessoas ontem, tendo tempo de família na manhã. Pessoas tendo um tempo em família com um grupo dentro da igreja. Mas depois, na tarde, está um aniversário. Para as 7 da noite, sair para outro aniversário de outra irmã. Como não, essas pessoas entendem. Nossos relacionamentos, quando Jesus é Senhor, é para encorajar, servir e amar, amém? Por isso eu quero levantar muito aos discípulos, porque realmente dão seu coração para encorajar uns a outros. Isso é fazer de Jesus nosso Senhor e nosso Salvador, amém? Mas você tem que se perguntar hoje, como estão seus relacionamentos dentro da igreja? Você tem melhores amigos? Ótimo, porque deveria ser assim. Ótimo, obrigado. Mas, como você sabe que você tem um melhor amigo dentro da igreja? Primeiramente, quando essa pessoa não é a pessoa que discipula você. O discipulador é uma pessoa que ajuda você espiritualmente. Essa pessoa, com certeza, vai conhecer você. Porque é um mandamento, você se deixar conhecer para ser ajudado. Mas quando alguém, além dessa pessoa, conhece suas fraquezas. Quando, além dessa pessoa, realmente você pode compartilhar qualquer coisa com ela. Mas também, dentro do reino, como você sabe que você tem relacionamentos espirituais? Quando você chega simplesmente a servir dentro dos cultos. Acho que um grupo de pessoas que realmente, e quero ser muito verdadeiro, um grupo que precisa muito amigos, são os casados. É muito fácil nos casar e, como estamos vivendo com nosso melhor amigo, começamos a nos afastar das pessoas. Mas realmente não, no reino de Deus, quando você está casado, você tem ainda mais amigos. Porque agora você pode sair com casados também. Por isso hoje, as pessoas casadas, você tem um melhor amigo? Você tem um melhor amigo que conhece você, que você pode realmente ligar para ele e falar com ele qualquer coisa. Hoje, irmãos, ter melhores amigos dentro do reino de Deus é uma señal de que Jesus é seu Senhor, amém? Em conclusão, irmãos, vamos para Filipenses 2. Em Filipenses 2, versículo 9, diz assim. Estão aí, meus irmãos? Diz, por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus não está competindo para a autoridade. Deus já tem autoridade. E vai chegar um momento em que todos vão falar: Jesus é o Senhor. Mas provavelmente para muitos seja muito tarde para estar com Ele nos céus. Mas hoje não, irmãos. Hoje Jesus pode ser Senhor desde agora mesmo, amém? O problema não é se Jesus é o Senhor, mas se realmente estamos reconhecendo Ele como nosso Senhor. Jesus não quer ser uma parte de sua vida. Ele não quer ser apenas ser uma prioridade em sua vida. Ele quer ser o Senhor de todo. Porque no final, se Ele não é Senhor de todo, Ele não é Senhor de nada.
Senhor é quando Ele tem a supremacia sobre todas as coisas da sua vida. Mas aqui está a verdade poderosa, irmãos. Quando Jesus é Senhor de todo, você também ganha todo. Quando eu disse, Jesus é meu Senhor e meu Salvador. E quero que você lembre, esse momento que você falou, Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Você falou que Jesus é o Senhor de seu trabalho e sua carreira. Você falou que Jesus é o Senhor de seu tempo, de seu propósito, de suas finanças, de seus relacionamentos. E quando Jesus é o Senhor de nossa vida, Ele também se torna o Salvador dela. E que para Deus seja toda a glória. Amém.